Bom dia, jovens. Espero que vocês tenham passado uma ótima semana. Nós vamos iniciar agora a nossa segunda aula virtual da nossa mocidade. E como sempre, nós vamos iniciar com uma prece. Vocês já ouviram uma música que eu coloquei aí, que serve como ambientação, para que vocês possam ficar calmos, para que a gente possa fazer a nossa oração. Jesus amigo, mestre querido, nós te agradecemos, Senhor, a possibilidade de estarmos mais uma vez aqui, nessa manhã, para o estudo do Teu Evangelho à luz da doutrina espírita. Que possamos, Senhor, continuar aprendendo contigo, que possamos, Senhor, nos empenhar em vivenciar tudo o que aqui aprendemos, que possamos, Senhor, ajudar na distribuição das suas energias positivas, de bem, de amor, de esperança para toda essa terra que passa por momentos tão difíceis nessa pandemia. Que as nossas energias possam chegar a cada cantinho desse nosso planeta, onde haja dor, onde haja desespero, onde haja doença, onde haja, Senhor, necessidade. E que possamos, nesses momentos estaremos aqui, continuar vibrando muita luz e muita paz para o nosso planeta. Que assim seja, graças a Deus. A nossa última aula, ela foi sobre Deus. E eu coloquei para vocês uma história que falava de um sábio, né, de um sábio, de um homem muito rico, que ele não conhecia Deus, não acreditava em Deus, e tinha um servidor dele, né, que ele acreditava em Deus. E aí perguntei a vocês o que significava aquela história, porque lá tem uma história, né, e todo mundo acertou, todo mundo explicou que nós reconhecemos que Deus existe pelas suas obras, né? Se um quadro pintado, lindo, tem um autor, se uma escultura feita de determinada pessoa ou de determinada situação tem um autor, se um prédio, né, construído tem lá um engenheiro, um arquiteto, um autor que fez aquilo, como nós poderíamos considerar que essa natureza maravilhosa, um céu azul ou um céu nublado, o céu estrelado à noite, as plantas que germinam através de uma sementinha pequenininha e depois vão brotar numa árvore cheia de frutos, de flores. Nós, seres humanos, como é que nós poderíamos considerar que toda essa criação não tivesse um autor? Então, o autor das obras da criação é Deus. Vocês todos acertaram. E aí, no segundo momento, eu perguntei se Deus é um espírito. E aí eu quero explicar para vocês que Deus não é um espírito. Deus é Deus, Pai e Criador. Deus criou dois elementos para o nosso universo. Os elementos materiais, que é tudo que a gente vê de matéria, que a gente pode colocar à mão, né? A madeira, o ar é matéria, a luz elétrica é matéria, as flores, as plantas, os seres vivos, tudo que tem massa é matéria. E os espíritos, que não têm uma forma. Os únicos seres que têm espírito somos nós, seres humanos, porque os animais não têm espírito, né? Então, nós, seres humanos, somos um outro elemento criado por Deus, que é o elemento espiritual, que é o nosso espírito. E aí a gente vai explicar de novo que Deus é diferente de Jesus. Deus é Pai Criador dos elementos materiais e dos elementos espirituais. Então, Deus jamais poderia ser um espírito. Porque se ele fosse um espírito, ele teria que ter sido criado por outro. Aí teria um outro pai, um outro criador. Então, como Deus é o único criador e pai de toda essa criação, inclusive dos seres humanos, inclusive do nosso espírito, Deus não é um espírito. Deus é Deus, né? Não é elemento material nem elemento espiritual. Ele é o criador. Jesus é diferente de Deus. Jesus é um espírito que, como nós, ele foi evoluindo em outros planetas há bilhões de anos atrás. Jesus também era como nós, espíritos ainda cheios de erros, cheios de problemas, com dificuldades. Ele foi evoluindo até ele se tornar um espírito puro. Então ele governa o planeta Terra. Quando o planeta Terra foi formado, Jesus já estava ali com um grupo de espíritos evoluídos, puros igual a ele, para construir o planeta Terra que a gente está habitando hoje. E hoje Jesus governa o nosso planeta. Mas Jesus é um espírito. E um dia, daqui a muitas e muitas e muitas e muitas encarnações, nós seremos espírito puro igual a Jesus. Então Deus não é um espírito. Deus é o Criador, um Pai que criou toda a natureza e todos os elementos materiais e espirituais que estão sobre a Terra.
A terceira pergunta era o que é Deus, né? Aliás, que é Deus? Essa pergunta, ela está respondida nesse livro aqui, ó, O Livro dos Espíritos. O primeiro livro que Allan Kardec, ele editou quando recebeu as respostas dos Espíritos a várias perguntas que ele tinha. E a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, olha a capa dele, Livro dos Espíritos, se vocês não tiverem em casa, vocês podem baixar da internet. Esse livro que ele tá lá, você vai fazendo, escrever Livro dos Espíritos, download, baixa, bota lá que dá para vocês verem. A primeira pergunta, Kardec pergunta assim, que é Deus? Quando Kardec pergunta que é Deus, ele não pergunta o que é Deus, porque se ele perguntasse o que é Deus, poderia parecer que Deus é uma coisa, né? Se ele perguntasse quem é Deus, ele poderia a gente imaginar que Deus é uma pessoa, é um espírito, é um ser. E Deus não é um ser, Deus não é uma pessoa, Deus não é uma coisa. Então ele pergunta, que é Deus? E os espíritos respondem assim, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O que significa Deus é a inteligência suprema? É que acima de Deus, suprema, quer dizer que é um máximo. Acima de Deus não existe outra inteligência maior que ele. Deus é a inteligência maior. É claro que é, porque se ele criou todas as outras inteligências, que somos nós os espíritos, se ele criou esse universo que a gente está dentro, cheio de galáxias, com milhares e milhares de planetas e trilhões de planetas, né? Então Deus é a inteligência maior, causa primária de todas as coisas. Deus é que criou, é que deu origem a tudo que a gente vê nesse universo. Desde os planetas, de trilhões de planetas, até aquela formiguinha pequenininha, até aquele grão de areia que está lá na praia, tá certo? Como ele criou isso? Nós não sabemos, porque nós somos ainda pouco inteligentes, ainda conhecemos muito pouco para sabermos como Deus fez isso, né? Mas nós sabemos que Deus é o ser supremo, a inteligência suprema, a causa primária, ou seja, o criador de todos os elementos materiais e espirituais que estão sobre a Terra, tá certo? E aí eu perguntei quais são os atributos de Deus. E vocês me responderam vários atributos de Deus. Que Deus é bondade, que Deus é amor, que Deus é justiça. E é verdade, Deus é tudo isso. Mas Allan Kardec, ele faz uma pergunta parecida aos espíritos, que está na pergunta número 13, lá do Livro dos Espíritos, pergunta número 13. Ele pergunta se Deus é eterno, né? Quais os atributos que Deus teria? E os espíritos respondem a Kardec que Deus é eterno, que Deus é imutável, que Deus é imaterial, é único, é onipotente e é soberanamente justo e bom. Então a tarefa que eu quero que vocês façam hoje é pesquisarem o Livro dos Espíritos na internet, procurarem a questão 13 do Livro dos Espíritos e responderem cada um dos atributos de Deus, o que significa. Deus é eterno, por quê? Deus é imutável. O que é? Por que Deus é imutável? Deus é imaterial, por quê? Deus é único, Deus é onipotente e Deus é soberano. Explicar cada desses atributos de Deus. Se vocês não conseguirem baixar o Livro dos Espíritos para poder responder, vocês podem pesquisar também no dicionário. A palavra eterna, a palavra imutável, essas palavras que eu vou colocar logo abaixo desse vídeo, eu vou colocar todos os atributos de Deus e vou escrever o que vocês precisam responder, ok? Então é essa a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que todo mundo participe, faça a pesquisa, responda, para que semana que vem a gente possa conferir e termos uma outra aula com outro assunto. É muito bom nós estarmos aqui, é muito bom nós continuarmos estudando. Não poderemos ficar mais um ano parados estudando só as coisas do mundo, que são importantes, mas mais importantes são as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito, elas vão conosco. Depois da nossa desencarnação, elas estão conosco dentro do nosso coração e da nossa mente, ok? Então, espero a participação de vocês. Um beijo e uma boa semana para todos. Tchau!